E aí, tudo supimpa? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, primeira parte finalmente do nosso vídeo de coleções do Arkham, mostrando a minha coleção pra vocês. E, bom, como eu falei em vídeo anterior, eu não sei quantos vídeos serão aí de coleções do Arkham, porque eu tenho uma quantidade considerável de quadrinhos, então muita calma nessa hora e paciência. Aos poucos aí, pode demorar, mas eu vou soltando os vídeos aí pra vocês, até porque eu quero fazer uma coisinha bacana, quero mostrar os quadrinhos com paciência, tecer alguns comentários, mostrar imagens na tela. Alguns eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu quero fazer o conteúdo assim pra vocês, uma coisa bacana, e não só virar e falar, eu tenho isso, aquilo e mais isso, como se eu tivesse com pressa, alguma coisa, quisesse ficar me mostrando. Eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo porco, como tem muitos canais aí que fazem e que eu não gosto de assistir. Nada contra, cada um faz o que quiser da forma que bem entender, mas eu sou chato e sou doido desse jeito aqui, beleza? E eu gostaria, antes de começar a mostrar minha coleção, fazer algumas considerações aqui, pra vocês. Então vai demorar um pouquinho, pra quem me conhece, né? Eu gosto de ser bem explicativo nas coisas, deixar tudo bem claro aí. E também para os inscritos novos aí, se acostumem com esse doido. Na primeira parte desse vídeo aqui, eu decidi que eu vou começar mostrando os capa duras da minha coleção. Os quadrinhos em capa dura aí. Êêê, capa durinha, né? Aquele formato que caiu no gosto da galera hoje em dia, que as editoras conseguiram tornar esse formato popular e conseguiram aí criar uma geração de leitores frescos, que estão mais preocupados com formato do que conteúdo, né? Elerê. Aí vem aquela coisa, vem a editora e fala: estamos analisando aí lançar no mercado uma coleção do Deadpool. Aí os editores: vai lançar Deadpool? Mas aí, vai ser capa dura? Mas você não quer saber se as histórias são boas? Eu quero saber se é capa dura. Se for capa dura e foi mais que eu quero, eu vou comprar. Enfim, o pessoal tá mais preocupado aí com a estética, com o formato, que essa porra da história presta, né? Nada contra quem gosta de capa dura. É um formato bonito, é bacana, eu gosto, mas pra mim isso aqui é um papelão reforçado com papel de qualidade. A minha visão com relação ao formato capa dura, nada contra aí quem gosta desse tipo de formato. Mas olha, eu tô preocupado com conteúdo, né? Enfim, e não com essas coisinhas de fresco. E capa dura é uma coisa que hoje em dia as editoras se tornaram tão popular, né? Que, olha, se virar pra boa parte, não generalizando, né? Mas dos ditos leitores de quadrinhos, e falar, não, vamos lançar mensal em capa dura, nego quer. Não, vamos lançar jornal em capa dura também. Aí, enfim, né? Deu pra vocês entenderem aí. Eu decidi começar mostrando as capas duras aqui da minha coleção, porque são os quadrinhos aqui nesse formato que eu não tenho muitos. Uma pela questão do preço, né? Hoje em dia pra você comprar um quadrinho capa dura é ridículo, né? Você tem que vender aí seu rim, um fígado. E outra que eu sou aquele cara que tá interessado em conteúdo, não em formato. Então se eu vejo um quadrinho ali que tem um outro formato mais barato, pode ser em papel jornal, eu não ligo, eu não tenho nojinho não. Eu vou lá e compro. E capa dura é um formato que eu acho legal, é bonito. Eu não gosto daqueles capa duras parrudos, que eu acho que você perde boa parte do conteúdo da arte das splash pages, além de ser ruim de manusear. Esse sou eu falando, né? Não tô dizendo que vocês devem pensar assim, cada um com seus gostos, cada louco com suas manias, né? E eu só compro uma edição ou outra, aí se tiver no preço de gente, né? E nesse vídeo aqui, a parte da minha coleção que eu vou mostrar pra vocês em capa dura é da prateleira que eu tô colocando a foto aí pra vocês, que geralmente aparece aí de fundo nos vídeos quando eu gravo mostrando a minha cara feia, né? Eu sei que pode ter alguns que vão fazer uma piada, falou, pô, vocês estão, onde você guarda essas capas duras aí, ó, vai cair, vai desabar, não tá torto isso aí não. Tem uma história que eu vou contar pra vocês, não desse vídeo, mas com relação a esse armário, que já rendeu piadas de inscritos e de amigos aí, mas eu não vou me prolongar
aqui agora pra vocês. Mais pra frente eu falo sobre isso daí. E, claro, né, essa aqui é a primeira parte mostrando alguns capaduras. Né? Vai ter outras eu mostrando aqui que eu guardo quadrinhos, capaduras aqui, meus encadernados em outros lugares também. Mas eu vou mostrar onde eu guardo a minha coleção também, conforme for saindo os vídeos aí. E, bom, eu já digo aqui também, pra avisar que esse meu vídeo eu vou mostrar aqui quadrinhos de super-heróis, que eu gosto da Marvel e da DC. Então, pra aqueles fãs de capa dura aí, alguém caiu de paraquedas e vai pensando, ai, vai ter nesse vídeo aí, aquele capa dura lançado pela editora XYZ, que traz aquele quadrinho cult, revolucionário, underground, vai ter isso aí? Não, eu compro o que eu gosto aqui, eu não sou aquele tipo de cara, porque eu sou criador de conteúdo, eu tenho que comprar um monte de bosta e trazer no meu canal, senão eu sou um criador de conteúdo completo negativo. Só compro quadrinhos ali do que eu gosto e aprecio. Então, se alguém estiver esperando encontrar aqui quadrinho contando história do banquinho da Praça é Nossa, ou da incrível jornada de um cigarro que foi pro espaço, não vai ter isso aqui. Me desculpe, só avisando aí, é só Marvel e DC. E eu não gosto desse tipo de quadrinhos aí. Eu não tenho preconceito com nenhuma editora de quadrinhos. Eu procuro ler e conhecer de tudo. Mas tem umas publicações aí, né, de certas editoras aí, que, claro, a editora ela quer vender. Então ela vai falar que é a melhor coisa do mundo aquilo ali, que vai explodir a sua mente. E tem, né, certos gibitubers aí que pagam aqueles bola gato gostoso, né? Pra essas editoras aí que vai falar que é a 8ª maravilha do mundo pra você comprar aquela bosta no link do cara, né? Então já tô avisando que isso não vai ter aqui no meu canal. Enfim, dito isso aí, apertem os cintos aí, bora lá, Psyche, começar aqui que eu já me prolonguei demais. E a primeira edição que eu vou mostrar aqui é essa aqui de Batman Noel, que ela é roteirizada e também desenhada pelo Libermejo. É edição aí, volume único, com a história completinha, muito legal. Tem gente que não gosta muito dessa história aqui, mas eu particularmente gostei. É basicamente uma história que revisita aquele clássico conto de Natal que você tem lá dos fantasmas de Scrooge. Que você tem até uma adaptação nisso numa animação da Disney, onde o próprio Scrooge, né, que é o velho avarento, é o tio Patinhas, né? E também tem uma versão, que é algum filme em animado também. Os personagens lá feitos pelo Jim Carrey, que é sensacional. E aqui a adaptação desse conto clássico, só que utilizando o Batman. O Batman aqui, o universo do Batman. No caso aqui o Bruce Wayne seria o Scrooge, né? E os fantasmas aqui nessa história seria mais ou menos ali o Superman, o Coringa. Claro que tem diferenças com relação ao conto original, mas a essência é a mesma. E é uma história que eu considero muito boa. Vale a pena dar uma conferida aqui. Pelo menos, eu gosto. Se tem algum de vocês não gostaram muito dessa história, não deixa aí nos comentários. A próxima edição aqui, essa aqui, Batman Arlequina. Eu já fiz resenha dela aqui no canal, não vou me aprofundar muito. Eu gosto da Arlequina, já falei aqui, né, uma das minhas personagens favoritas. Entre personagens que são ali só um alívio cômico, né? Eu gosto da Arlequina e do Lobo. O Deadpool, Merdpool é um dos que, olha, eu cargo e ando. E essa edição aqui, ela traz uma série de histórias da personagem. Algumas são ali dos 952, outra ali é de Joker's Asylum 2, né? A única que saiu aqui no Brasil, inclusive, né? E a principal que vem aqui é a primeira história quando a Arlequina foi introduzida oficialmente no universo DC nos quadrinhos, porque ela foi criada para série animada pelo Paul Dini e Bruce Timm, então ela não era uma personagem que era canônica até então nos quadrinhos. Então, em 1999, se não me falha a memória, ou 98, né? Se eu tiver errado, vai estar aparecendo aí na tela a correção aí. Ela foi introduzida numa história que fazia parte ali do arco Terra de Ninguém. E essa história ela tá compilada nessa edição que tem essa capa belíssima aqui, né, do Alex Ross. E eu tenho a edição Premium da Panini com essa história também. Próximo volume aqui é de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Isso aqui é um clássico, né? Nem dispensa comentário isso aqui, né?
falar dessa obra aqui do Frank Miller, sensacional. Esse aqui reúne a parte 1 e 2, e é uma HQ que é um Elseworld, né? Um possível futuro do qual temos um Batman mais velho voltando à ativa, e tem inimigos dele também voltando à ativa. Tem o próprio Coringa aqui, uma participação do Duas Caras. Tem aquele confronto épico do Batman contra o Superman, que foi até adaptado isso no filme, em cinemas. E é uma HQ muito boa. A primeira parte é excelente. Isso aqui é um divisor de águas que tem muitas referências no universo do Homem-Morcego em outros quadrinhos, graças a Cavaleiro das Trevas. A parte 2 eu acho um lixo. Eu não sei se tem alguém que gosta da segunda parte. Dispenso, né? Eu já li, acho que umas 2 vezes, e tentei gostar da segunda parte. Eu acho que o Miller não estava muito inspirado naquela época, mas a parte 1 é sensacional. E a parte 3, que saiu aí faz pouco tempo, eu gostei, apesar de, claro, né, não se equipara à primeira, mas eu só queria uma boa história. A próxima edição aqui que eu vou mostrar é dos X-Men, e é um clássico também, que é Dias de um Futuro Esquecido, esse encadenado aqui da editora Panini. Bom, esse volume ele não reúne só essa história de Dias de um Futuro Esquecido, que foi até adaptada em cinema, né? Claro que com algumas grandes diferenças. Ela tem umas outras histórias aqui para complementar, porque esse Dias de um Futuro Esquecido é uma historinha só em 2 partes. A primeira história que temos aqui ali do funeral da Jean Grey, tem um Ciclope relembrando ali, né, o que aconteceu e tal, e já emenda com outra aqui do Noturno, que ele é sequestrado, os X-Men literalmente tem que ir no inferno ali atrás do amigo deles e descobrir por que ele foi levado, o que aconteceu, o que o Noturno tá escondendo. É uma história muito boa, todas, né, são aqui do Chris Claremont, e a arte é do John Barnes, sensacional. E tem uma outra aqui também envolvendo a Tropa Alpha e o confronto ali com o Wendigo. E Dias de um Futuro Esquecido, que é aquela história que temos um possível futuro alternativo, do qual os mutantes são presos em campos ali de concentração. Os sentinelas ali patrulham, exterminam, caçam mutantes. E eles decidem que não podem, que precisam fazer alguma coisa, né, para impedir que esse futuro aconteça na linha temporal passada. Então eles resolvem enviar alguém ao passado para impedir um certo evento, para que ocorra naquela determinada linha cronológica, que esse futuro se repita, que ele aconteça, né? E aqui quem é escolhida para essa tarefa é a Kitty Pryde. No filme é o Wolverine, por motivos óbvios de popularidade de personagem, e é uma história muito boa. Inclusive na cronologia dos X-Men ela foi explorada bem mais à frente, com outras coisas, como por exemplo o modelo de sentinela Nimrod, que vem desse futuro de Dias de um Futuro Esquecido, para a linha cronológica ali do presente, né, dos X-Men e tal. O Bastion, que depois surge aí também, de uma mescla do Molde Mestre com esse Nimrod, enfim. Outro clássico aqui dos Mutantes, essa edição aqui belíssima do graphic novel aqui, que é a Deus Ama, o Homem Mata, também do Chris Claremont, que marcou aí carreira e sua trajetória nos X-Men. E aqui temos uma história com a primeira aparição do Reverendo William Stryker, e é uma história que mistura aquela coisa de intolerância religiosa, ele ali pregando, falando que os mutantes são abominações, são demônios. O próprio Noturno é usado como um exemplo a isso, e que tem que fazer alguma coisa que são aberrações da natureza, não são coisas de Deus, e isso e tal. É uma HQ excelente para fazer aquela analogia de racismo, preconceito e intolerância. Isso aqui é um clássico que já foi revisitado várias e várias vezes na cronologia dos X-Men. E para quem não leu aí, é fã dos Mutantes, quer conhecer um quadrinho bacana, vale a pena ler essa HQ aqui, que ela é muito boa mesmo. A próxima aqui que eu vou mostrar é uma série da nova Marvel, que é de Novos Vingadores, começando aqui com
tudo morre. Acho que eu vou mostrar aqui todos os volumes que eu tenho aqui antes de falar das histórias, né? Infinito, ela aqui. Mundos Paralelos. Um Mundo Perfeito que tenho aqui. E essa aqui a parte que não é Novos Vingadores, é Os Vingadores, Vingadores Infinito. Bom, por que eu adquiri essa publicação aqui, né? Esses encadernados aqui. Foi uma recomendação de um brother, foi o Lucas Leão que me recomendou esse quadrinho aqui. Outra coisa também que me atraiu, eu não sou muito fã de Vingadores, já admito aqui pra vocês, sou bem mais os X-Men, já falei isso aqui no canal. Mas o que me atraiu a comprar esse título de Os Novos Vingadores é o grupo Illuminati, que era um grupo que tinha ali na Marvel Comics. Originalmente ele era formado, não sei se eu vou esquecer algum dos membros aqui, mas a formação dele, a primeira, era o Professor Xavier, o Doutor, ia falar Doutor Destino, o Doutor Estranho, o Raio Negro, tinha o Namor, o Homem de Ferro e o Senhor Fantástico, não sei se eu esqueci alguém aí. E os Illuminati seriam um grupo ali reunido pelas maiores mentes do universo da Marvel ali, para tomar decisões drásticas com relação ao mundo. Então, ao invés de entrar naquela burocracia de falar com todos os heróis e ter aquela coisa de divergência de opiniões e tal, não, os Illuminati iriam agir por debaixo dos panos e tomando atitudes muitas vezes questionáveis, que jamais outros heróis iriam admitir que tais coisas fossem feitas. Então, essa premissa aqui do grupo que eu acho muito interessante. Aqui nessa fase da nova Marvel, né, do Jonathan Hickman, que é excelente, a formação muda, né, tem a adição do Fera, porque o Xavier tinha morrido em Vingadores vs X-Men, tem o Pantera, o Capitão América chega a fazer parte também, e aqui tá acontecendo incursões de terras do multiverso que estão ali se colidindo, tudo rumando a um cataclisma que vai destruir todo o multiverso em si. E basicamente, para uma terra dessas incursões poder se salvar, ela teria que destruir a outra. E os Illuminati, ao saberem dessas incursões, aí eles começam a tomar as devidas providências com relação a isso. É uma fase muito boa porque você vê esses personagens tomando atitudes questionáveis, brigas internas ali, divergência de opiniões. Esse volume que eu tenho a parte aqui dos Vingadores, que é o Vingadores Infinito, onde tem um momento marcante do Capitão América com relação a isso, que ele fez parte dos Illuminati, mas acontece uma certa coisinha com ele depois. E um dos melhores volumes que eu diria aqui dessa fase é esse, que é Um Mundo Perfeito. Por quê? Porque ele traz uma incursão, e o Hickman faz uma referência perfeita aqui, que seria uma incursão da Terra da Marvel com uma terra que seria a da DC Comics. Claro que por não ter direito dos personagens da DC Comics, eles não iam usar os nomes originais aqui. Mas você percebe que eles encontram a Liga da Justiça. Então temos aqui o Superman, que aqui tem um outro nome. Eu não vou lembrar os nomes dos personagens, faz tempo que eu li essa história aqui. Mas tem a garota ali que simboliza o Flash, o Senhor Destino, o Batman, o Caçador de Marte. E a história ela traz um clima bem pesado, principalmente naquela coisa de que eles, ao encontrarem, né, esse grupo de heróis da Terra que tá lá em incursão com a deles, falam, olha, para evitar uma incursão, a solução é essa, a gente tem outros métodos, né, mas a solução é essa, destruir, não sei o que. E você vê o personagem aqui que representa o Superman falando, não, mas nós temos esperança. Aquele símbolo, né, do Superman, aquela coisa de sempre ter esperança nas coisas, de poder fazer tudo que tá ali ao alcance, de recorrer a uma medida drástica. E o que acontece aqui nesse quadrinho para colocar um desfecho, uma solução nessa incursão, cara, é tenso. Então é uma publicação que eu recomendo muito para quem gosta dos Illuminatis aí. O Jonathan Hickman fez isso, uma ótima run aqui nesse título dos Novos Vingadores, que deve se chamar Illuminati, no final das contas. Isso aqui é só um prelúdio do que ele estava construindo aqui, chegando ali nas novas guerras secretas, né? Mas vale a pena, isso aqui é muito bom mesmo. E antes de continuar aqui, mencionando rapidinho pra vocês, sei que eu falo pra caramba feito uma maritaca, mas às vezes eu esqueço de falar algumas coisinhas aqui.
Várias das publicações que eu tô mostrando aqui pra vocês, em algum momento, alguma delas que eu vou tecendo comentários, possa ser que eu dê um spoiler em torno de algum acontecimento ali, então só avisando, claro, eu não vou dar grandes spoilers com relação a um grande desfecho, reviravolta, nada disso, mas só avisando aí para deixar vocês cientes. E continuando aqui, vamos com 4 edições aqui dos X-Men, que é a edição da Salvat. A primeira delas aqui é Novos X-Men e de Extinção, o início do Grant Morrison na run dos X-Men, com a arte aqui do Frank Quitely. E aqui tem um arco muito bom, eu gosto bastante dessa história. Aqui marca a primeira aparição da vilã, que é a Cassandra Nova, que é a irmã do tio Xavier. Você fala, pô, a irmã do tio Xavier, depois de tanto tempo que ela foi aparecer, de onde saiu essa rapariga aí? Então, o Morrison depois dá uma explicação de onde saiu, quem é essa Cassandra Nova, do jeito bizonho que ele gosta de fazer nas histórias dele. Mas isso aqui é muito bom. E logo aqui nesse início da run dele, ele já faz uma coisa marcante aqui nessa história, uma tragédia, os mutantes aqui. Isso aqui você já vê logo de cara na HQ, que é um massacre que tem em Genosha. Genosha ali era uma utopia para os mutantes, o Magneto construiu uma cidade ali, vários mutantes viviam lá, e simplesmente todo mundo vai pra vala. Isso ficou marcado na cronologia dos X-Men e é mencionado até hoje esses acontecimentos lá, cortesia da tia Cassandra Nova. E aqui temos o volume que é a continuação, que é Novos X-Men Imperial. Aqui, além do Frank Quitely, tem aqui a arte do Igor Corday, que o Barbieri aqui odeia esse cabra, e o Ethan Van Sciver, que eu gosto bastante da arte dele. E aqui continua a tia Cassandra Nova aprontando. Dessa vez ela resolve envolver o Charles ali nas tretas dela. É um volume muito bom. Pena que a Salvat não publicou toda essa fase, toda a run do Grant Morrison nos X-Men. Eu queria ter. A Panini lançou nas mensais e também lançou há muito tempo atrás em edições em capa cartão, só que são edições muito difíceis de achar. Eu tento correr atrás de achar, mas quando eu encontro uma dessas raridades, o vendedor quer, né, cobrar absurdos, e eu, claro, não vou pagar, que eu não sou idiota, né, enfim. Próximo volume aqui é Surpreendentes X-Men, um outro título muito bom, né, esse aqui é o arco Superdotados, o início aí da fase, né, do título também, pelo John Wilson e o John Cassaday. Aqui temos uma equipe muito legal formada pela Emma Frost, o Wolverine, o Ciclope, a Kitty Pryde, o Fera. Depois temos aí o Colossus. Aqui nesse primeiro arco tem uma coisa envolvendo a possível cura mutante, toda a histeria que isso causa, e os X-Men vão descobrir qual é a dessa cura. Uma história muito boa. E aqui temos a segunda edição, que é o Perigoso, né? O arco Perigoso. Aqui é uma história que não é tão boa quanto a do primeiro volume, mas eu gosto bastante. E envolve a revelação de uma sacanagem que o tio Xavier fez, né? Os roteiristas adoram colocar que o Xavier ele é igual o Batman, né? Vive escondendo segredos, né? E geralmente os segredos que ele esconde é uma grande sacanagem que ele cometeu. E aqui nessa história, mais uma delas é revelada. Essa fase Surpreendentes X-Men do Joss Whedon é excelente. A Panini, ela já havia publicado isso, acho que em capa cartão, e ela relançou recentemente esses 2 volumes que temos a Salvat aqui, mas compilados num só em capa dura. É caro pra caramba, eu dispenso. Uma pena que também que a Salvat não publicou o restante dessa fase, que saiu nas mensais de X-Men Extra, e eu pretendo completar, nem que seja nas mensais, que eu gosto bastante desse título aqui. Bom, da Salvat também eu vou mostrar aqui pra vocês Justiceiro Bem-vindo de Volta a Frank, a parte 1 e a parte 2, né, em 2 partes. Só que a Panini também publicou há muito tempo atrás um volume único em capa cartão. E aqui, né, temos roteiros do Garth Ennis e a arte do Steve Dillon, uma dupla que eu adorava, né?
quando eles trabalhavam juntos em publicações de personagens que eu gosto pra caramba, principalmente o Justiceiro, ótimas histórias aí deles. E aqui era o início do Garfiennes escrevendo histórias do Justiceiro, era pelo selo Marvel Knights, se não me falha a memória, e era após aquela fase terrível do Anjo Vingador, que eu já fiz até um vídeo no canal falando dessa fase ridícula do Justiceiro, com poderes sobrenaturais, o caramba. O Ennis veio corrigir essa cagada de pato, fazer umas piadinhas ou outra, e trazer um arco excelente do Justiceiro indo atrás, aquela coisa, né, tiro, porrada e bomba, caçando ali a líder, né, a Mama Gnussi, da família mafiosos Gnussi, né. E tem a participação aqui do Russo, que é um personagem que surgiu nessa história e foi usado lá no filme do Justiceiro do Thomas Janes, que inclusive tem uma cena sensacional, que é dos dois, o confronto ali no apartamento. Muitas coisas dessa fase também do Justiceiro do Garfiennes foram utilizadas no game do The Punisher, que saiu para PC e PlayStation 2, que também é muito bom. Quem gosta do Justiceiro, né, vale a pena ler isso aqui, que é sensacional. O próximo volume aqui é do Superman Brainiac. Temos aqui Geoff Johns e o Gary Frank. Uma história muito boa também. É uma história que vem com aquela premissa de que o Superman, ele já enfrentou o Brainiac várias vezes. Mas será que realmente todos os confrontos que ele teve com o Brainiac estava sempre diferente? Era o Brainiac de verdade? Aí fica aquela coisa que não. Eram clones, eram robôs, duplicatas. E aqui nessa história ele realmente encara o verdadeiro Brainiac. E tem aqui uma consequência nessa história também bem marcante para o Homem de Aço. É uma história muito boa, muito bem ilustrada e muito bem escrita. Agora vamos aqui de outro clássico, dispensa comentários também, que é A Última Caçada de Kraven, do Jay DeMatteis e do Mike Zeck. Isso aqui é muito bom, para quem é fã de Aranha e não leu essa história, eu recomendo demais. Eu não vou me aprofundar muito nela, mas já pela capa você vê que o inimigo aqui, o antagonista, é Kraven, um caçador. E eu já cheguei até a comentar no canal que o Kraven era um personagem que na época, ali na minha infância, não dava muita coisa pra ele, né? Eu achava ele, é só um carinha com uma tanguinha, uma calça ali de oncinha e uma jaquetinha ali de leão. Quem é esse cara perto do Duende Verde, do Octopus? Só que quando eu li, na época, a minissérie da editora Abril disso aqui, que meu pai me deu pra eu ler e tal, eu mudei completamente a minha visão a respeito do Kraven. Eu passei a respeitar o personagem, admirar o personagem. Isso aqui é bem marcante. O que ele faz aqui com o Homem-Aranha é sensacional. É uma história muito boa, tem um clima tenso aqui e um desfecho surreal. Poderia ter terminado aqui muito bem a vida do Kraven nessa história, né? Eu acho que não é um spoiler eu dizer aqui. É um spoiler, mas acho que nem não é tão spoiler assim eu dizer que ele morre nessa HQ. Só que depois de anos, que ele ficou muitos e muitos anos morto, resolveram trazer o personagem de volta. E ele não voltou nada feliz com isso, mas eu acho que, mesmo eu tendo ficado feliz e até peguei o arco da volta dele quando eu soube, na época que ele ia voltar, aqui foi um desfecho que poderia muito bem ter deixado ele morto, que foi uma ótima história, contando a vida e a trajetória do Kraven aqui, e sua relação ali com o Homem-Aranha, muito legal. A próxima aqui é do Morcegão, né? Como vocês sabem, eu sou fã do Batman, e aqui vamos à edição, né, do Batman A Luva Negra, com roteiros do Grant Morrison. Temos aqui o Jay Williams e o Tony S. Daniel. O Morrison escreveu uma run excelente do Batman, que eu tenho compilada nas mensais do Homem-Morcego. Eu peguei baratinha essa edição Deluxe aqui, então por isso eu decidi manter ela na coleção, apesar de ter essa história nas mensais. E aqui tinha aquela premissa da Luva Negra, uma organização misteriosa. Quem é a Luva Negra? E aqui também tem o encontro do Clube de Heróis, que faz referência a uma história antiga de um clube de heróis formado ali, né, financiado por um magnata, e que reunia
vários heróis conhecidos como os Batmans de outras nações, e eles se reencontrando depois de anos que o grupo não deu certo e tal, e se deparando com um mistério numa ilha ali que tem mortes, assassinatos misteriosos. Isso aqui era o Morrison construindo o que seria ali futuramente o Descanse em Paz. Claro que ele não começou isso aqui, ele começou lá no início da run dele com o Batman e filho, que é aquela, quando ele encontra lá o Damian Wayne, né, o seu filho. Mas é uma história excelente que eu recomendo. E já falando, né, eu falei de Descanse em Paz, tem a edição aqui, né, de Descanse em Paz, que traz várias revelações aí. Tem os vilões que são os vilões dos outros heróis do Clube de Heróis que eu acabei de mencionar para vocês, fazendo parte de um grande plano aqui da Luva Negra. O antagonista criado pelo Grant Morrison, que é o Dr. Simon Hurt, ele aproveitou um personagem que nem nome tinha, de uma história muito antiga do Batman, e aproveitou essa brecha na cronologia para encaixar perfeitamente o plano desse cara nessa história aqui. Tem o Coringa, uma participação incrível aqui, mais insano do que nunca. Olha, é uma história excelente também, eu recomendo. O Morrison mandou muito bem nessa fase do Homem-Morcego. Outra edição aqui também do Batman, essa aqui, né, que é o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, do Neil Gaiman, do Andy Kubert. Essa aqui é uma história que nas mensais, ela logo vem depois do final do Descanse em Paz. E é uma história que ela é toda simbólica, na verdade, né? O Batman morreu. E no enterro dele vai ali vários de seus aliados, vai o Gordon, vai o Alfred, amigos, seus inimigos também, o Coringa, Duas Caras, o Pinguim. E cada um conta uma versão de como o Batman morreu. É uma história cheia de simbolismo, tem um final muito interessante, a arte do Andy Kubert é sensacional. Não tem só essa história aqui, tem também histórias de Secret Origins, né, de algum dos vilões do Batman compiladas aqui para encher linguiça nessa publicação. Mas ela é muito boa também, mas é uma historinha que você encontra ela fechadinha, acho que saiu em 2 edições da mensal do Batman, se não me falha a memória. Quando chegar nas mensais eu vou acabar mostrando essa edição para vocês, né. E mais um encadernado aqui, Shazam com uma palavra mágica, novamente aí uma ótima dupla dinâmica que é bem legal, que é o Geoff Johns e o Gary Frank. E isso aqui faz parte dos 952, que saiu na mensal da Liga, era capítulos dentro do título da própria Liga da Justiça, apresentando o Shazam, contando a origem dele, do Billy Batson, como os 952 na época, né, era um reboot, que depois, como não agradou, falou, não era um reboot não, o Dr. Manhattan que fez uma cagada aí, né. Enfim, nessa história aqui, o Geoff Johns traz um Billy Batson ali, não tão inocente, ingênuo quanto o clássico. Ele mostra que o garoto não é tão bobinho, mas também, né, ele não é um Dennis o Pimentinha. Nossa, eu fui longe na referência aqui agora. Apresenta o Dr. Silvana, o Adão Negro. É uma história muito boa. Foi usada aqui como base no filme do Shazam também, que é bem legal. Então a Panini até relançou isso num preço imbecil, reajustado, mas numa promoçãozinha dá pra vocês pegarem, ou com um vendedor aí também que não cobre caro na edição antiga ou em sebo, vocês vale a pena adquirir, ou então pegar as mensais da Liga que compilam essa história aqui. E vamos voltar agora pro Batman. Vou mostrar mais uma aqui, que é Clássicos DC Comics, Batman Morte em Família. Também dispensa comentários. Isso aqui é um clássico, Jim Starlin, tem aqui o Jim Aparo, aqui também uma outra história também com o Marv Wolfman, George Paris. Aqui pela capa, né, já dá pra prever o que tem na história, a própria capa já é um spoiler da história. Isso aqui é um clássico que eu não vou ficar muito em cima dela, tecendo comentários. É a história que na época tinha aquela votação por telefone, linha direta,
Ah, você quer que Jason Todd morra? Ligue para 0800, meia mole, meia dura. Você quer que o Jason Todd sobreviva? Como Jason Todd era o segundo Robin ali, e era aquele rebelde sem causa intragável que muitos não gostavam, né? Então, essa história que marca ali o finzinho da vida do menino Todinho, que anos depois ele foi trazido aí de volta à vida em outro arco que vamos falar mais à frente quando mostrar a minha coleção de mensais do Batman. E hoje em dia, né, ele é o Capuz Vermelho, né, que tem o título lá, Capuz Vermelho e os Foragidos. Essa edição minha aqui, ela é a primeirona que a Panini lançou lá em 2009, se não me falha a memória. Então tem 11 anos essa edição aqui, mais ou menos. Tá novinha, aqui no plásticozinho. Eu já imagino vocês, né, falando, pô, você guarda capa dura em plástico, não estraga não? No final do vídeo eu vou dar uma dica de utilidade, vocês não obrigaram a seguirem, claro, mas eu vou tecer um comentário com relação a isso aqui, né, guardar capa dura dentro de saquinhos plásticos, né? Mas bora mostrar o restante da coleção primeiro, antes de eu falar disso. Próximas edições aqui, Esquadrão Suicida Chute na Cara, dos Novos 52, com os roteiros do Aidan Glass. Eu gosto do Esquadrão Suicida e essa formação dos Novos 52, que tinha o El Diablo, a Arlequina, o Pistoleiro, o Tubarão Rei e o Capitão Boomerang, muitos outros personagens, né? Eu me interessei e comecei a pegar na época. Eu pegava o título, que é ridículo, era exclusivo de Comic Shop da Mensal, que era Esquadrão Suicida e Aves de Rapina. Como não deu muito certo, a Panini cancelou, né? Jumenta. E aí ela começou a colocar em edições encadernadas, né? Mensais encadernadas de capa mole. Depois passou pro título do Arqueiro. Foi uma confusão do Arqueiro Verde. Foi uma confusão do caramba, né? Como esses capa duras na época eram baratinhos, principalmente para pegar em promoções na Saraiva, na Amazon, até na finada FENAC, eu peguei por questão de organizar essas edições, já que era uma bagunça as publicações do Esquadrão Suicida. Hoje em dia, né, tá organizado isso. E eu peguei os 3 volumes, né, aqui eu vou mostrar os demais para vocês. Os 3 volumes que a Panini publicou até então. Esse terceiro aqui, inclusive, ele tem tie-in, que é de Batman, A Morte da Família. É um dos tie-ins aí, que para quem só comprou a edição capa dura, aquele evento lá, assim como Noite e a Corte das Corujas, tem tie-ins que não tem naqueles encadernados, somente nas mensais aí. Próxima publicação também é dos 952, aqui Aquaman, As Profundezas, do Geoff Johns e do Ivan Reis. Aqui temos o Aquaman dos 952 aí numa run do Geoff Johns muito boa, encarando criaturas aí das profundezas que ele sequer sabe que criaturas são essas, como elas despertaram e por que elas têm essa sede de sangue aí e matança. É muito bom mesmo esse volume. O segundo volume, Os Outros, ele reencontrando aí amigos de um grupo que ele fez parte há um bom tempo e confrontando o Arraia Negra. E o terceiro volume, que é A Morte de um Rei. E temos aí a volta do rei da Atlântida, aí, da cova, e o Aquaman tendo que encarar o Cabra aí. Essa run, ela é muito boa mesmo. Quem me indicou ela foi o Tarsis, né? Ele, pelo menos para alguma coisa ele prestou aí, né? Enfim. E eu peguei e não me arrependi. Uma pena que a Panini só encadernou essa fase do Geoff Johns, que depois ela continuou, acho que era com Paul Pelletier, se eu não me engano. E ela não encadernou o restante da fase, que seria massa para ver ele explorando as coisas que o Geoff Johns acrescentou na mitologia do Aquaman, que ele não só acrescentou coisas nas mitologias dos Lanternas Verdes, né, no universo dos Lanternas Verdes, como também no do Aquaman aqui. E essas histórias saíram aí no verso DC, que era a mensalzinha encadenada, né? Mas, pô, eu vou ficar pegando uma edição com poucas histórias que eu vou aproveitar só por causa de Aquaman, então eu nem comprei na época. Mas, enfim,
essa fase vale a pena. Relançou aí por causa do filme, né? Mas naquele preço imbecil de sempre, né? E vamos voltar aqui ao tio Frank, né? Com o Justiceiro, com a edição aí de Justiceiro Max, As Meninas de Vestido Branco. Aproveitar aqui e mostrar a próxima, que é Justiceiro 6 Horas para Matar. E bem-vindo ao Bayou. Bom, essas edições aqui do Justiceiro, elas são da fase Max e elas se passam ali. Na verdade, a Panini na época ela fez uma confusão dos diabos. A Panini começou a publicar a fase Marvel Max do Justiceiro, parte dela na mensal do Demolidor, depois foi para as edições de Marvel Max, era a fase do Garfênix, que está sendo encadenada nas edições de Marvel Deluxe. E o Garfênix escreveu ali em torno até as edições 60 e pouco. O último arco, se eu não me engano, era o Valley Forge. E depois, né, ele saiu do título. E outros roteiristas assumiram algumas edições até o final desse título dele, da Marvel Max. E a Panini publicou nesses encadernados de capa dura essas histórias, né? Né? Jumenta, né? E agora que ela tá lançando os volumes em capa dura do Marvel Max aí do Justiceiro. Enfim. Próxima aqui também é uma linha de histórias do Justiceiro da Marvel Max, só que tem uma diferença, eu vou explicar pra vocês. Eu já fiz resenha de alguma dessas edições no canal, não sei de todas, porque eu perdi alguns vídeos de resenhas do antigo canal Arkham Comics quando ele foi deletado, então não sei se tem de todos, mas o que eu tiver feito eu vou colocar nos comentários aí pra vocês, pra quem quiser assistir, que é Justiceiro Max, Rei do Crime, Justiceiro Max Mercenário, que é o volume 2, volume 3, Justiceiro Max Frank, e o último, que é o Justiceiro Max Desabrigado. Essa fase aqui com roteiros do Jason Aaron e a arte do Steve Dillon. Bom, não confundir essa fase do Justiceiro Max com a fase do Garfienes. Não são histórias atreladas. É uma história dentro desse selo adulto, sem censura, com violência liberada, peitinhos, né? Enfim. Mas essa fase do Jason Aaron, ela na verdade ela é um Elseworld. Ela se passa numa terra alternativa. Tanto que é uma história que ela tem começo, meio e fim para a trajetória do Justiceiro. E é uma fase muito boa do Jason Aaron. O Jason Aaron já admitiu que gosta dos trabalhos do Garfênix. E ele foi bem na pegada ali dos estilos de narrativa e das histórias que o Garfênix fez com o Justiceiro, tanto no Marvel Knights como no selo Max, e com a ajuda do Steve Dillon na arte aí, deu aquele clima perfeito. Você tem até a sensação que tá lendo histórias ali que são do próprio Ennis, né? Vale a pena correr atrás dessas edições aí também. E agora vamos a mais outro clássico aqui, muito bom. Odisseia Cósmica, tem resenha aqui do canal, também não vou me aprofundar em torno dessa HQ. Jim Starlin, Mignola, temos aí alguns dos heróis da Terra, o Batman, o Caçador de Marte, o Superman, o John Stewart, a Estelar, formando uma aliança com os Novos Deuses e o Darkseid para encarar a ameaça ali da equação antivida. Aqui temos o Jim Starlin colocando a sua visão do que seria essa equação antivida, que é uma coisa que o Darkseid cobiça tanto. É uma história muito legal, marcante, muito bem ilustrada, com bons momentos, e tem aqui uma consequenciazinha por causa de um ato de um determinado personagem. Inclusive, continua reverberando até hoje esse acontecimento aqui nessa história. Quem tá lendo a Liga da Justiça do Scott Snyder e já leu Odisseia Cósmica, com certeza captou a referência lá. E para quem não leu, mas tá lendo a Liga lá, né, mas não leu Odisseia Cósmica, saiba que é dessa história aqui que se refere o diálogo de dois personagens que tem lá, que é o Caçador de Marte e o John Stewart. A próxima aqui também, outro clássico que da Salvat aqui no caso, que é a edição que eu tenho, que é Wolverine Arma X, do Barry Winston Smith. Muito boa, é a história que mostra ali a origem, como o Wolverine conseguiu o adamante. Não vou me aprofundar muito nessa história aqui também, né?
E, cara, pra quem é fã do Carcaju do Wolverine, vale a pena ler isso aqui. É uma história que a cada vez que você lê e relê, você capta coisas novas aqui. E ela é sensacional, mesmo que o Wolverine não tenha diálogo ativo aqui nessa história, o ponto de vista através do pessoal ali do projeto Arma X e das coisas, dá um toque muito interessante nessa história que tem um clima bem pesado aqui também e muito legal. Inclusive eu gostaria de fazer até eu sou um imbecil para fazer piada, né? Eu cheguei a presenciar um Capadócio que todo mundo erra, sim. Mas quando você resolve se redimir do seu erro pedindo desculpinha, mas falando uma groselha maior ainda, é você semear ignorância e compartilhar informação errada com aqueles que estão aprendendo um pouco com você. Tem um palhaço, um capadócio, que eu não vou mencionar o nome desse sacripanta, porque eu não vou dar conteúdo de graça pra Tretinha News e também não quero me aparecer em cima de ninguém. Uma criatura que falou que essa HQ aqui é onde que dão garras de adamantium pro Wolverine, que até então ele não tinha garra nenhuma, ele nunca teve garra de osso, ele só sabia cheirar, cafungar e sair purulando pra lá e pra cá. E o momento que ele pega nessa história pra justificar isso é uma coisa tão escrota que puta que pariu. É um momento que um cara vira pro outro, o pessoal do projeto do Arma X, e fala: ó, que aquilo ali que tá saindo das mãos do maluco são facas? Aí o outro vira e fala: não, são garras. Aí fala: aí ó, é esse momento que o cara confirma que deu garras pra ele. Puta merda, viu, mano? Quer dizer que se eu saio na rua mais um colega meu e o cara fala: pô, acho que alguém, né, tá com a mangueira ligada, porque tá caindo uns pingos na minha cabeça, e fala: não, é chuva. Nossa, eu criei a chuva. Enfim, né, pra fazer um xiste aí com vocês, é uma piada aí. Próxima publicação aqui, vamos a Injustiça, Deus Entre Nós, no ano 1. É o primeiro volume, edição completa aí. Isso aqui baseado no jogo de videogame, que é excelente, né? Jogo de luta aí muito bom. E teve aí as versões em quadrinhos expandindo o universo, a história. É um Elseworld que se passa numa terra da qual o Superman virou um vilão ali, tem todo um reinado, uma ditadura que ele impõe com umas atrocidades ali devido a um certo acontecimento ali que marcou o Homem de Aço. É muito bom, eu gosto, roteiros do Tom Taylor, artes sensacionais. Eu tenho aqui o ano 2, já resenhei no canal, então não vou me aprofundar muito aí. Já saiu acho que o ano 3 e acho que o 4 também, mas devido aos preços eu não peguei ainda, e talvez nem pegue, talvez eu corra atrás dos capa-cartão e se dane-se que eu tenho capa dura, o resto em capa-cartão, o que importa é até a história. E a próxima aqui, vamos de X-Men Magneto Triunfa, com mais histórias aí clássicas do Claremont junto com o John Byrne. Temos aí o retorno do Magneto, temos confrontos dos X-Men com a Tropa Alpha, temos aqui os X-Men também na Terrinha Selvagem, os X-Men também aí versus Mesmero, capturados também pelo Arcade, histórias muito boas, legais mesmo, não tô me repetindo aqui não, porque são histórias bacanas, marcantes, interessantes de se ler, envelheceram muito bem, não é... Mas você percebe algumas coisas que sim, é uma narrativa datada, como por exemplo aquele estereótipo de vilão, megalomaníaco que fica falando seu nome toda hora, assim falou Magneto. Tipo isso, mas dá pra relevar. A única história aqui que é mais ou menos desse encadenado é só a do Arcade, mas todas as outras são excelentes. E você tem uma combinação perfeita desse encadenado junto com o da Saga da Fênix. Inclusive, uma das coisas muito legais que tem aqui é o primeiro confronto do Xavier com o Rei das Sombras. Marca a primeira aparição do Rei das Sombras aqui, além de contar um pouco da origem do Xavier. Bom, a outra publicação aqui que vamos falar
de Superman Entra Foice o Martelo, Mark Millar aí, David Johnson. Também não vou me aprofundar, tem resenha no canal, vou deixar aí também nos comentários para quem quiser assistir. É uma publicação que foi muito pedida, essa aqui, para ser relançado pela Panini. Ela finalmente trouxe, apesar de ter erros de português aí, né, mas ela trouxe. E enfim, também é um Elseworld, uma terra alternativa, da qual seria aquela coisa mais ou menos ao estilo Vigia, né? O que aconteceria se a nave que trouxe o Superman pra Terra, ao invés de cair nos Estados Unidos, cai lá na mãe Rússia. Aí temos aí um Superman criado segundo aí as diretrizes comunistas, socialistas. Isso aqui na época, quando isso aqui foi relançado, nossa, como choveu demência no YouTube aqui, né? Era idiota pra falar que isso aqui era a Bíblia do comunismo, era idiota pra falar que isso daqui era da obra tendenciosa para exaltar o comunismo e o socialismo, aqueles debates políticos. Nego idiota que conseguiu... claro, isso não é inveja, né? Mas só falando como você encontra vários retardados no mundo. Que fez o canal crescer da noite pro dia, usando polêmicazinha em cima dessa história aqui. Eu fiz uma resenha imparcial analisando friamente essa história que o Mark Millar retrata, tanto questões conservadoras, como essas questões do comunismo, socialismo, direita e esquerda aqui. Do lado da direita temos o Lex Luthor nessa história, e tanto ele como o Superman são muito bem trabalhados aqui, e não levanta bandeira pra porra nenhuma aqui. É uma ótima história explorando política, e só quem tem demência na cabeça pra inventar essas merdas aí. Bom, depois desse rage, vamos falar aqui de Asilo Arkham, do Grant Morrison e do Dave McKean. Dave McKean, o grande hipócrita que fala que acha os quadrinhos de super-heróis uma bosta, mas que viveu e comeu desenhando pra eles, né? Se não foi arte interna, pelo menos capinha, né? Enfim, o cara tem direito à opinião dele também, né? E isso aqui é muito bom, apesar das letrinhas, né? Acho que letrinhas de Bíblia, dos balãozinhos aqui, que você tem que ler com uma lupa, né? Mas temos aqui o Batman indo no Asilo Arkham atender uma ocorrência, e lá, né, o Morrison aproveita para explorar algumas coisas do aspecto psicológico do morcego e também dos seus vilões, como o Coringa, entre muitos outros. Vale a pena também ler isso aqui. Já emendando Batman e falando do Coringa, vamos aqui de Coringa, do Brian Azzarello e do Lee Bermejo também. Uma HQ excelente. Na verdade, isso aqui é um Elseworld, né? Porque temos um Coringa com aquele visual de boca rasgada, igual do filme do Cavaleiro das Trevas. O Crocodilo é diferente aqui, o Charada, o Pinguim, né? Mas é uma história aqui focada no Coringa com o ponto de vista de um capanga dele, né? Um dia trabalhando para o Coringa, né? E mostrando o Coringa sendo libertado do Asilo Arkham e o terror que ele resolve causar, fazendo guerra aí com Duas Caras e companhia. Tem gente que não gosta muito dessa história, mas eu acho ela muito boa. Inclusive tem umas coisas até bem intensas aqui. Outra aqui que dispensa comentários, também não vou me aprofundar muito, é o Batman Ano 1. Isso aqui é um clássico, Frank Miller, David Mazzucchelli. Frank Miller aí com a origem definitiva do Homem-Morcego. Não fiz resenha dela aqui no canal, né? Mas futuramente posso fazer, apesar de ser um daqueles materiais que muitos já falaram e você encontra vídeo a rodo aí no YouTube. Outra aqui do Morcegão, Batman Faces da Morte. Isso aqui já saiu nas mensais do Batman dos 952. Eu peguei isso aqui na época que tava bem baratinho em promoção, e só saiu esse único volume, que era compilando as edições Detective Comics. E aqui, a história, a que mais chama a atenção aqui, é que mostra, para quem só leu o encadernado de A Morte da Família dos 952, aqui mostra o momento que o Coringa arranca a pele do rosto. Ele contrata um cara, na verdade, eu nem me lembro direito o nome do cara, não sei se é criador de bonecas, alguma coisa do tipo, um vilão vagabundo fuleiro lá com uns propósitos imbecis, e o cara lá arranca a pele do rosto do Coringa, e o Coringa fala que foi de vergásmico, ele gozou lá com esse momento aí. E encerrando aqui, por último, essa eu já também fiz resenha aqui no canal, não vou me aprofundar muito, apesar de que foi numa época que eu
não tava tão ninja, ainda não me considero tão bom assim em fazer resenhas aqui do canal. Temos o Evangelho Segundo o Lobo. Isso aqui só foi republicado porque o Simon Bisley veio na época pra Comic Con. A Panini caga e anda pra republicar coisas do Lobo, que tem materiais divertidíssimos do personagem. E aqui compilam 2 histórias do Lobo. Uma delas é Lobo Está Morto e o outro acho que é O Último Cisarniano, se não me falha a memória. Histórias sensacionais aí pelo um dos criadores do Lobo, Keith Giffen. E conta com Alan Grant aí, a arte do Simon Bisley fodástica. A primeira história, só pra resumir, temos o Lobo recebendo uma missão ali pelo Brainiac da Legião dos Super-Heróis. E ele tem que honrar porque tá devendo lá pro cara. E ele tem aquele código de honra dele como caçador de recompensas. E ele vai ter que transportar ali um passageiro inconveniente que não é nada mais, nada menos que a professora da escolinha dele. Ele que matou todos da raça dele, todos os cisarnianos, ela foi a única que sobreviveu. E é uma história muito engraçada. E a segunda é Lobo Está Morto, que como diz o título, ele morre. E é uma história que mostra como ele conseguiu aquele fator de cura ignorante dele, que a partir de uma gota de sangue ele consegue se regenerar. É uma história divertidíssima, com humor negro absurdo. Pra quem gosta do Maioral ou quer conhecer ótimas histórias do personagem, vale a pena ir atrás aqui dessa publicação, que você vai dar boas risadas com ela. E bom, essa foi a primeira parte do nosso vídeo de coleções do Arkham. Um vídeo que já deve ter ficado longo pra cacete, vai dar um trabalho de escambau pra eu editar isso, mas vocês queriam ver o vídeo, então tá aí, assistam com paciência aí. E eu tava com preguiça de fazer isso, agora eu vou ter que editar essa jossa, só eu admitindo as coisas aqui pra vocês, enfim. E, antes que eu me esqueça, como eu falei, essa parte que depois de eu mostrar os encadernados, vamos ter a segunda parte que eu vou mostrar o restante dos capaduras que eu tenho, claro, né? Eu falei que ia fazer um serviço de utilidade, uma informação aqui que ninguém é obrigado a fazer, cada colecionador aí faz o que bem quiser com a sua coleção, que eu aposto que alguns de vocês devem estar se questionando. Pô, você guarda suas capaduras dentro de saquinhos plásticos. Olha, eu ouvi lendas aí, até de certos gibitubers, que não pode, porque vai grudar na capa, e aí você vai tirar o negócio e vai sair a tinta, e vai estragar, e vai ser uma maçaroca só. E como é que as suas não estão estragando aí não? Ou cuidado, vai acontecer com você. Seguinte, tem um fundo de verdade no que falam por aí, mas também tem muita groselha nessa lenda aí. Seguinte, não tem problema nenhum você guardar o seu capa dura em saquinhos plásticos. E nenhum de outros seus quadrinhos, sejam mensais, formatinhos ou capa cartão. É aconselhável você fazer isso. Eu aconselho você guardar, desde que você use o plástico correto para guardar o seu quadrinho. Eu guardo as minhas publicações dentro de saquinhos plásticos de polipropileno. Não sei se eu falei direito, que a minha dicção é horrível. Que geralmente você compra esses saquinhos, pode ser na papelaria, ou em alguns casos naquelas lojas que vendem embalagens e sacolas. Eles vendem saquinhos dos mais diversos tipos de materiais. Então esse é o ideal para guardar. Tem aqueles sites também de comics e de sebos que também vendem esses saquinhos, mas geralmente eles cobram caro por 100 saquinhos, né? São saquinhos adequados a esse que eu falei de polipropileno, só que eles cobram caro. Se você vai nessas lojas que vendem embalagens plásticas e sacolas, você compra isso por quilo e sai muito barato. Então, no caso do capa dura, eu coloco a publicação, vou mostrar aqui para vocês uma delas que tá dentro desse saquinho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa aqui mesmo do Batman. E eu ensaco. E na parte de baixo, não sei se vai dar para vocês verem aí, vou tentar focar bem a câmera. Eu faço um pequeno furo aqui, dá para vocês verem? Por que eu faço isso? Para tirar o ar. Quando eu coloco o saquinho, fecho a aba, eu tiro todo o ar da publicação, todo o ar aqui de dentro do saquinho. Então esse furinho ele ajuda, porque o quadrinho, entre aspas, né?
o papel respira, não fica ar dentro, né? E o papel ele respira, então impede, né, de que amarele as páginas com ar dentro do saquinho e também que tenha efeitos como calor dentro do quadrinho. Ah, Fernando, mas falaram que guardar dentro desses saquinhos aí, aí o calor que vai fazer grudar. Olha, não gruda. A parte que eu falei que tem um certo fundo de verdade é que é o seguinte: encardenados capa dura, capa invernizada, papel é o colchê. Eu não aconselho ninguém, mas cada um na sua coleção faz o que quiser. Eu não aconselho ninguém guardar a capa dura empilhando um em cima do outro. Esse papel colchê, ele é de uma ótima qualidade, apesar de que parece que você está indo na delegacia tirar impressões digitais, que fica a marca dos dedos. Mas ele é um papel que quando você faz peso sobre peso, ele gruda, as páginas grudam. E aí quando você vai descolar, o que acontece? Sai a tinta e fica aquela coisa feia. O certo é você guardar esses quadrinhos em prateleiras. E na prateleira, mesmo com saquinho, não vai grudar? Falam que grudam. Com o saquinho certo, isso não acontece. E com uma outra coisa também. Muitas pessoas têm mania de guardar quadrinhos e livros em prateleiras e espreme até o último para ficar tudo lá um apertando no outro para caber direitinho. Isso vai fazer com que as páginas grudem. E outra coisa, o fator do clima. Se você mora num lugar que o clima é quente, estamos falando de Brasil, né? Temos aí diversas regiões, algumas são mais quentes que as outras, temos um clima aqui tropical, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, final de ano, verão é terrível. E o inverno parece Game of Thrones, lá estamos no norte. Então, se você guarda seu quadrinho num lugar onde é muito quente, não é fresco e arejado, e se ainda bate sol e você espreme esses quadrinhos na sua estante, a probabilidade de grudar pode acontecer, porque você está espremendo a publicação, o lugar é quente, está batendo sol ainda, isso vai contribuir para que possa acontecer isso. Agora, se você colocar seu quadrinho no saquinho adequado, fazer esse furinho, colocar na prateleira e deixar um belo no espaço, não espremer os quadrinhos um contra os outros, você vai conservar seu quadrinho por mais anos, não vai pegar pó, e as páginas não vão grudar e nem a capa vai grudar no saquinho. É uma das publicações que eu tenho aqui há mais tempo, que eu acabei de mostrar no vídeo para vocês, é a da Morte em Família, que eu tenho aqui há mais de 11 anos, e ela tá dentro do saquinho, na mesma prateleira, nessa mesma praça, nesse mesmo banco, e nunca grudou. Onde eu moro aqui, como eu falei para vocês, tem dias que estão quentes, mas eu guardo da forma correta. O meu quarto aqui ele é bem arejado, fresco, então não acontece isso. Agora, se você guardar espremendo em embalagem não adequada, já vi até gente falando que pega saquinho de supermercado para guardar quadrinho dentro, como se aquela ali fosse uma embalagem própria para guardar um capa dura. Aí você tá pedindo para estragar sua publicação. Então fica essa dica aí para vocês, que fazendo tudo direitinho dá sim para conservar, não pega pó e não gruda porra nenhuma. Tem muita gente que gosta de passar informação errada e na verdade não mostra na prática como é, né? Enfim. E eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, desculpe por ter ficado tão longo. Se vocês gostaram aí, puderem, por favor, deixa o like, se puder também compartilhe. Deixa aí um comentário se tem alguma dessas publicações aqui, gosta de alguma delas ou não. Dê um incentivo aí pelo parar de preguiça e gravar as demais partes das coleções aí. Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!